as suas Bíblias no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 12 ao 16. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 ao 16. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais do outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Até aqui, amada igreja. Alguns domingos atrás, estive aqui compartilhando também em Filipenses, capítulo 4, sobre a importância da unidade. E hoje nós vamos seguir aqui novamente em Filipenses. E eu coloco como tema para pensarmos nessa noite sobre estarmos firmes na caminhada da fé. Firmes na caminhada da fé. Nós estamos no início do ano, então creio que seja pertinente nós pensarmos um pouquinho sobre isso. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, até é um texto que está aí no boletim. Lá no versículo 11, Pedro ele nos chama como peregrinos e forasteiros. Nós estamos de passagem nessa terra, caminhamos rumo à nossa terra prometida, a nossa Canaã celestial. Eu costumo dizer que nós estamos no tempo mais breve da nossa história. Logo, logo partiremos e encontraremos com Cristo Jesus. Filipenses, como é de conhecimento de todos, ela é considerada a carta da alegria de Paulo. E antes de eu entrar aqui no nosso texto propriamente dito, eu vou fazer aqui rapidamente alguns comentários do contexto anterior, só para a gente se situar. Então, no capítulo 3, no início desse capítulo, Paulo justamente começa exortando sobre alegria. A igreja está se alegrando no Senhor. E nós sabemos que esse é um dos grandes desafios dentro dessa caminhada da fé, de mantermos essa alegria no Senhor. E a partir do versículo 2, Paulo vai compartilhar alguns problemas que já estavam acontecendo na igreja. Toda igreja tem os seus problemas, e ele aqui, assim como na carta de Gálatas, também na carta de Romanos, ele vai tratar a respeito da circuncisão. Não é o nosso tema aqui, mas estava tendo também problemas dentro dessa questão, que a circuncisão estava sendo colocada como um emblema para a salvação. E a gente sabe que salvação somente em Cristo Jesus. Então, diante de problemas, diante de dificuldades, aí está o desafio de nós nos mantermos alegres no Senhor. Semana passada, um grande amigo que tenho no ministério, um pastor que ele é missionário lá em Portugal, um homem de Deus, uma referência até para mim. Fizemos seminário anterior que fiz da Igreja Batista, fizemos juntos, e ele entrou em contato comigo, e ali ele compartilhando as suas lutas, as suas dificuldades.
Eu até fiquei surpreso porque ele nunca se abriu tanto assim, e a gente pôde compartilhar um pouco, conversarmos um pouco. Então, apenas para ilustrar que todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, em meio à nossa jornada da fé. Então, diante desse grande desafio da gente manter alegres, firmes no Senhor. Em Romanos capítulo 2, voltando só para frisar a questão da circuncisão lá, e a gente depois vai aprofundar nesse tema aí durante o ano, vocês aguardem, mas Paulo lá ele vai falar de que a verdadeira circuncisão é aquela que é feita no coração, no espírito, e aí a gente vai estar aprendendo um pouco mais sobre isso, mas estava tendo muito problema nessa área. As pessoas estavam confiando em algo na sua própria carne, e Paulo no versículo 4 ao 6, ele diz, olha, eu também poderia confiar, muito mais confiar na minha própria carne, e ele vai citar aí algumas prerrogativas que ele tinha como um verdadeiro israelita. Daqui a pouco eu chego e falo um pouquinho mais sobre esses versículos. E do versículo 9 ao 11, nós temos aqui o resumo da nossa caminhada da fé, a caminhada da salvação. Versículo 9, Paulo vai falar sobre justificação. No versículo 10, sobre santificação. E no versículo 11, a glorificação, que nós chamamos como o estágio final dessa caminhada da fé, dessa caminhada da salvação. É uma caminhada árdua, desafiadora, porém é possível sim caminharmos com alegria. E entrando aqui no nosso texto, versículo 12, Paulo ele diz logo no início desse versículo, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Ou seja, Paulo vem falando sobre o prêmio da salvação em sua plenitude, esse último estágio da glorificação, que ainda não havia sido alcançado. A perfeição, onde nós não teremos mais o domínio do pecado, onde nós estaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vivemos aquela dinâmica que o pastor Pedro sempre frisa isso daqui para nós, que é o já, mas ainda não. Somos salvos, é o já desfrutamos dessa comunhão com o Pai, já podemos desfrutar da vida eterna, que é relacionamento com Deus, mas o ainda não, o estágio final, a glorificação, onde já não mais haverá choro, nem lágrimas, nem dor, nem problemas, nós estaremos ali eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós ainda não chegamos nesse estágio final da glorificação. Os eleitos por Cristo, nós vamos falar daqui a pouco sobre o que Paulo diz aqui de soberana vocação. Os eleitos, eles têm como marca a perseverança, a luta constante contra o pecado, não se deixam ser enganados pelos ventos de doutrinas, pelas heresias. Os eleitos, eles não se apostatam da fé. Paulo ele fala no versículo 12, e ele também vai citar essa mesma expressão no versículo 14, que ele prossegue, eu prossigo. E aí eu vou detalhar um pouco mais adiante, até porque, como eu disse, também está lá no versículo 14. Então nesta caminhada, irmãos, 2024 está começando, nós temos a nossa parte, a nossa responsabilidade nesta caminhada da fé. Fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus, mas isso não é sinônimo de que nós não temos que fazer nada. Temos sim a nossa responsabilidade, e é sobre isso que eu gostaria de compartilhar conosco nessa noite, pegando as palavras de Paulo. Paulo ele cita nesse texto 3 verbos de ação, que vai mostrar essa responsabilidade nessa jornada da fé. No versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim,
não julgo havê-lo alcançado. E aí Paulo diz assim: mas uma coisa eu faço. Mas uma coisa eu faço. O que ele estava fazendo, logo é o que nós também devemos fazer na nossa caminhada da fé. E são 3 verbos de ação para nós pensarmos aqui um pouco. Primeiro, esquecer. Está aí no versículo 13, na parte B. Quando Paulo diz: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Esquecendo-se de quê? Das coisas que para trás ficam. Esse vocábulo ele traz o sentido de um processo contínuo, de um exercício diário que nós temos que fazer todos os dias. E quando nós olhamos para o contexto do texto, para alguns versículos anteriores, essas coisas que Paulo tinha que se esquecer, era principalmente a sua vida antes de Cristo. O tempo da ignorância, o tempo em que ele estava cego pelo pecado, o tempo em que ele era dominado pelo eu e aguçado pelo próprio inimigo. E aí eu leio com vocês alguns versículos anteriores, versículo 4 ao 6, que Paulo diz assim do capítulo 3: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E aí ele diz, versículo 5, olha só como que era Paulo, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Versículo 7, irmãos, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo traz aqui algumas características que lá atrás ele considerava como lucro, como algo proveitoso, mas que na verdade não valia nada. Para a salvação em Cristo, de nada valia, porque Cristo é tudo, Cristo é suficiente. E no versículo 8, se você observar, ele chama Cristo, agora ele chama Cristo de Senhor. Versículo 8. Está pegando fogo em algum lugar, né? Não é fogo não, é o poste lá. Não se assustem. Versículo 8, ele diz aqui: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Meu Senhor. Então ele diz, tudo perda. Esse tempo de nada valeu. Ele viveu anos no engano do seu coração. Ele viveu anos dominado do seu próprio eu, por aquilo que ele acreditava, que era contrário, até mesmo a própria palavra que ele conhecia, porque ele era fariseu, conhecedor das Escrituras. Mas o ser conhecedor das Escrituras, o zelo que ele tinha, o fez perseguidor da igreja. Pessoas morreram, irmãos, com o aval de Paulo. Em Atos capítulo 7 fala sobre a morte de Estevão. E no capítulo 8, versículo 1, diz que Saulo, consentia na sua morte. Antes da sua conversão, a caminho de Damasco, Paulo estava indo com cartas de autorização para prender os cristãos em Damasco. Foi quando Paulo teve o seu encontro com Cristo Jesus. Provavelmente lembranças que de alguma forma tentavam travar a sua vida,
tentavam puxá-lo para trás, para consumi-lo, acusações e mais acusações da sua própria consciência, aguçadas pelo inimigo de nossas almas. Então Paulo ele diz aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Um exercício diário. Mas nós poderíamos citar aqui também, irmãos, quantas circunstâncias já poderíamos colocar aqui para nossa reflexão, já depois de convertido Paulo, durante a sua caminhada, quantas experiências terríveis, traições. Se você olhar para uma das cartas de Coríntios, Paulo vai citar ali inúmeras situações que ele viveu, prisões, naufrágio, e ele cita lá também entre falsos irmãos, abandonos, acusações, e Paulo cita aqui para nós, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso não pode dominar o meu coração, isso não pode fazer com que eu pare, com que eu fique estagnado, olhando para mim mesmo, remoendo, chateado, angustiado, porque talvez as coisas não aconteceram como eu queria que acontecesse. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então esse é um exercício que nós devemos fazer, irmãos. Quantos que não andam na sua vida cristã porque estão presos no passado? Ou quiçá, irmãos, ficam até mesmo alimentando lembranças do tempo em que não era cristão, e fica com nostalgias daquele tempo. Queria que nós pensássemos sobre isso nessa noite. Ou talvez fique naquela, será que eu fui perdoado mesmo? O que eu fiz foi muito grave, o pecado que eu cometi foi algo muito terrível, e ele fica se acusando em relação a isso, o inimigo fica ali também, tentando jogar na sua cara, mas eu quero dizer que nada é maior do que a graça de Deus, em Cristo Jesus que te alcançou. Deus, se você confessou o seu pecado, se você se arrependeu do seu pecado, irmãos, Deus perdoou o seu pecado, a graça de Deus te alcançou. Pelo sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, nós somos lavados, redimidos, libertados do pecado. Deus se encarnou e veio e habitou nessa terra e nos deu vida, nos livrou da morte, nos livrou do pecado. Nós hoje temos a vida eterna, nós não podemos olhar para trás, acabou, passou. Nós não temos olhos atrás, nossos olhos é para olhar para frente. Mas parece que a gente sempre é tentado para olhar para trás, para ficar pensando nas coisas que passaram, como a mulher de Ló, que ao sair da cidade de Sodoma e Gomorra, havia um decreto, e não olhem para trás. Nós não sabemos se o seu coração estava lá nas coisas de trás, ou se foi mera curiosidade, mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Esqueça o que passou, irmãos. Decepções, até mesmo dentro do corpo de Cristo, chateações, que não sejam motivos para que você não sirva mais no reino de Deus, para que você não exerça mais o teu papel como filho de Deus, como parte do corpo de Cristo. Quantos de nós ficamos aborrecidos por algo, e aí a tendência é se afastar, não querer mais, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Não permita, irmãos, que essas coisas governem o teu coração. Nós estamos na caminhada da fé, nós devemos seguir firmes, olhando, como o nosso texto inicial, firmemente para o consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa fé. O ontem já passou, a responsabilidade é minha, é sua, é nossa. Então o primeiro verbo que Paulo se utiliza, uma coisa eu faço esquecendo-me, o esquecer. Em segundo lugar,
Aí também no versículo 13, logo depois, na próxima parte do versículo, esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, ele usa o verbo avançar. Avançando para as que diante de mim estão. Avançando para as que diante de mim estão. Esse verbo avançar aí, o vocábulo avançando, é uma palavra que em grego bem grande, é pekteinomai. E tem o significado de completamente estendido. É a ideia de esticar-se. Só para tentar ilustrar, e na época havia aquelas corridas de cavalo, aquelas carruagens, né, que os cavalos iam. Então na corrida de cavalo ele se estica, se esforça para conquistar a vitória. É um violento esforço para frente. Esse é o sentido aí do avançar. Paulo, na sua jornada da fé, irmãos, ele se esforçou sobremaneira. Em 1 Coríntios 15, versículo 10, ele falando, ele diz assim: eu trabalhei muito mais do que todos eles. Ele estava falando sobre os outros apóstolos. Eu trabalhei muito mais do que todos eles. O que estava diante de Paulo, eu avanço a igreja, as vidas, o evangelismo, as cidades. Lembram que Paulo ele teve o direcionamento de ir para Roma, ele teve o direcionamento de voltar a Jerusalém, e muitos diziam: não, você não volta para Jerusalém não, você vai sofrer. E Paulo determinado, avançando em prol ao reino de Deus. Depois vai para Roma, teve o desejo de ir para a Espanha, avançando para as coisas que estão diante de mim, para a obra de Deus, para o evangelismo. Paulo se gastou na obra, mesmo, irmãos, mesmo com lutas, com prisões. A maior parte do ministério de Paulo foi nas prisões, perseguições, e Paulo avançando. E na época não havia carro, não havia avião, internet, telefone, estrada asfaltada, avançando, e Paulo fez muito. Nós precisamos, irmãos, nos esforçar um pouco mais, sim ou não? Ano 2024, avançar, eu preciso me esticar, me esforçar um pouco mais. Vocês já ouviram aquela expressão, né, de você está na estrada, você liga o pisca-alerta e acelera, né? Faz a ultrapassagem e vai embora. Não é momento, amados irmãos, de dar um tempo. Não é um momento de descansar, mas é de acelerar. O descanso é legítimo. Deus deixou o dia de descanso. Tem a questão das férias, é fundamental, é importante, mas a gente precisa ter cuidado até com isso, sabia? Porque o nosso corpo, o nosso eu, ele quer descansar mais, sempre. Há muito o que fazer. Se você pensar um pouquinho no seio da sua família, tem ou não tem pessoas ainda para serem alcançadas para Cristo Jesus? O que eu e você estamos fazendo? Nós estamos avançando, vou me esforçar ao máximo. No seio do meu trabalho, será que eu não posso fazer um pouco mais? Irmãos, eu não sei vocês, mas é uma luta contra o eu. Às vezes quando eu deixo de fazer algo, para retomar isso é um desafio. Irmãos, um domingo que eu não venho para a igreja, no outro domingo eu já não quero vir de novo. É a luta ferrenha contra o eu. Ou talvez, eu já tenho vindo, eu estou vindo direto, eu não falto, eu estou aí sem, sabe? Acho que não tem problema nenhum eu dar uma descansada, esse domingo eu não vou, para ficar em casa sem fazer nada.
Mas Paulo diz assim: eu avanço. Avançando. Parece que Paulo parecia uma máquina, né? Irmãos, por favor, não entendem isso, eu não estou aqui falando do ativismo, mas é de um compromisso com o Rei dos Reis, com o reino de Deus. Jesus Cristo, quando ele desceu de sua glória, em meio a tantas lutas, perseguições, os líderes religiosos ali perseguindo Cristo, Jesus seguiu firme para aquilo que Deus havia determinado, o propósito de ir até a cruz e morrer pelos pecados de cada um de nós. Lembram daquele atleta brasileiro nas Olimpíadas? Eu não sei que Olimpíadas foi, que ele estava na frente, na maratona, à frente aí, acho que foi um padre, né, que entrou na frente e segurou. Oi? Vanderlei. E aí, ele perdeu o ritmo, foi uma parada brusca, e ele não conseguiu chegar à frente, né? Ele chegou acho que em terceiro lugar, mas ele chegou, amém. Mas só para, quando você para, é um desafio, irmãos. Igreja é um desafio, é uma reunião de pecadores redimidos, mas nós temos que passar por cima das diferenças, passar por cima do nosso próprio eu, do nosso ego. Às vezes que as coisas não foram do jeito que eu queria, aí eu fico chateado, fico amargurado. Eu preciso passar por cima de tudo isso e avançar, avançando para as coisas que estão diante de mim. Então eu falei de férias, são necessárias, mas nós temos que saber até lidar com as férias, porque quando a gente volta é difícil, porque a gente quer continuar nas férias. O descanso é bíblico, a gente vê que Deus deixou registrado isso na palavra, né? Mas todo cuidado é pouco. Cristo, ele avançou firme no seu ministério, no propósito do Pai, morte, ressurreição, cumpriu o propósito do nosso Deus de trazer a remissão dos nossos pecados. Então a caminhada da fé ela é árdua. Nós precisamos estar firmes. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala da porta, né? A porta ela é estreita. O caminho ele é apertado. Então não tem facilidades nessa jornada. Não tem facilidades nessa caminhada. E eu e você temos a responsabilidade de esquecer o que ficou para trás e avançar, me esticar, me esforçar ao máximo para as que estão diante de mim. E em terceiro e último lugar, o último verbo que Paulo utiliza, está no versículo 14, que ele já falou também no versículo 12, que é o prosseguir. Versículo 14, prossigo. Para onde, irmãos? Para o alvo. Qual é o alvo que Paulo cita? O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É aquele estágio final da salvação, a glorificação. O estágio eterno com Cristo, onde não haverá mais domínio do pecado, não haverá mais dor, nem sofrimento, nem angústias, nem boletos, né, irmão, para pagar. Vocês já viram aquele meme assim, que o cara está em frente a uma onda bem gigantesca assim, ele de frente aos boletos de dezembro, né, para pagar em janeiro. Irmãos, Paulo diz, eu prossigo. Esse vocábulo no grego, dioko, diz respeito a perseguir com toda velocidade intencional, correr com determinação. Paulo, ele já havia falado no versículo 12, prossigo para conquistar a salvação na sua plenitude, cumprir a carreira da fé, ir até o final. Em Romanos 13, versículo 11, escute o que diz esse texto, Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. O final,
a carreira final. Mas parece que alguns aqui, como Paulo cita, é tempo de despertarmos do sono. Ei, parece que tem gente que está dormindo, cochilando. Desperta, acorda, está próximo, siga, continue. Então veja que Paulo, ele é incisivo, eu prossigo, com determinação. E no versículo 14, quando ele fala o prêmio, ele cita aí o prêmio da soberana vocação de Deus. Eu e você, irmãos, fomos eleitos pela escolha soberana de Deus. E a gente não pode se cansar de falar isso, de citar essa verdade, que ela esteja clara no seu coração. Não teve mérito nenhum da nossa parte, não houve merecimento nenhum, nada. Se nós olharmos para a vida de Paulo, se nós olharmos para a nossa vida, merecíamos ser escolhidos por Deus? Paulo, perseguidor da igreja, cristãos foram mortos com o aval de Paulo. Como que pode Paulo ser escolhido? Sidney ser escolhido? Eu e você sermos escolhidos por Deus? Irmãos, foi soberana vocação. Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Isso é mais do que suficiente para eu prosseguir, avançar, olhando firmemente para Cristo Jesus. Eu vou citar, já foi lido, só os 2 versículos novamente de Hebreus 12. Nunca é demais. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, desembaraçando, irmãos, de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o que o escritor de Hebreus diz? Corramos, corre, irmãos, corramos com, olha a marca dos eleitos, perseverança, com perseverança a carreira que nos está proposta. De que maneira, irmãos? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Corramos, irmãos, é o que diz as Escrituras. Não se desvie da rota. Nosso alvo deve ser Cristo, viver para Ele. É o que nós acabamos de cantar nessa noite, porque dele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. Pregar o Evangelho porque é sobre Ele, tudo deve ser sobre Ele. Cristo na centralidade da nossa vida, Cristo está no centro da sua vida de fato, irmãos. Em nossas escolhas, decisões, em nosso trabalho, em nossa família, o parâmetro central e único é Cristo. Porque sem Ele nós não somos nada. Se Cristo não tivesse morrido na cruz pelos nossos pecados, o que seria de nós? Foi Ele quem nos trouxe de volta ao Pai. Nós merecíamos, sabe o que eu e você merecíamos, irmãos? Porque muita gente, não, mas eu sou uma pessoa bacana, boa, eu nunca fiz mal a ninguém. Irmãos, eu e você merecíamos a morte, o inferno. Mas Cristo nos livrou da morte e do inferno. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Versículo 15, Paulo lhe trata esses irmãos como pessoas maduras na fé. Ele diz aí, todos pois que somos perfeitos. Na NVI, quem tem a NVI diz assim, todos nós que alcançamos a maturidade. Tenhamos esse sentimento. Olha o que Paulo está exortando a igreja. Seja isso que governe o nosso coração, os nossos pensamentos, de esquecer do que ficou para trás, de avançar, de prosseguir para o alvo. Agora, versículo 15 ainda, se pensais de outro modo, talvez você ainda não tenha compreendido essa verdade. Paulo diz, Deus vos esclarecerá.
Ação de Deus, ação do Espírito Santo. Quantas coisas nessa caminhada da fé são difíceis de entender, de aceitar. Estava conversando com meu irmão de manhã, elas falando de uma pessoa que estava com câncer, mas eu não merecia isso, por que que Deus fez isso comigo? Irmãos, nós vivemos nesse mundo caído, e passaremos por aflições, Jesus já falou sobre isso, aflições, dificuldades, nós vamos ficar doentes. Muitos cristãos morreram de Covid. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. É difícil, talvez não compreenda, mas prossiga olhando para Cristo Jesus. Não se deixe ser enganado pelo seu eu, com questionamentos, com achismos. Confie na palavra do Deus Todo-Poderoso. Então eu concluo, irmãos, a minha fala. Como está a sua caminhada, irmãos? Como está a sua jornada da fé? Você está correndo? Corram! Está lá dizendo o escritor de Hebreus. Você está parado, está andando com dificuldade, está difícil. O texto diz, o que Paulo faz é o que nós devemos fazer. Esquecer das coisas que para trás ficam. Avançar, eu preciso me esticar, estender para as que estão diante de mim. Prosseguir rumo ao alvo, Cristo, o prêmio, a eternidade com Ele. Você pensa na eternidade, irmãos? Você para pensar que esse tempo, eu já estou com 48 anos, o tempo que eu era criança parece que foi ontem, passou assim, ó, um vento. Daqui a pouco eu vou morrer, daqui a pouco eu e você vamos morrer se Cristo não voltar antes. Você pensa na eternidade, que é o tempo permita-me a redundância, é o tempo da eternidade, não tem fim. Que 2024 seja totalmente cristocêntrico. Tenha misericórdia de nós, Pai. Amém, irmãos? Que não sejam os nossos objetivos, nossa vontade. Você pode ter objetivos, não é pecado você ter metas, mas que não seja isso que governe o teu coração. Que seja a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E Paulo termina o nosso texto aí no versículo 16, ele diz: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Nós alcançamos a salvação. Cristo nos alcançou. Nós fomos salvos. Vivamos de acordo com essa dádiva, com essa conquista que foi dada a cada um de nós. Nós somos salvos, o já, mas ainda não. Prossigo para o prêmio, a soberana vocação de Cristo Jesus, a glorificação. Termino lendo um versículo e oremos, né? Efésios 4:1. Rogo-vos, Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, palavras de Paulo também. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Dia após dia, irmãos, um dia de cada vez, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Curva a sua cabeça, eu vou te dar aí um minutinho para você orar a Deus e logo depois eu oro. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, que é viva e eficaz. É somente a tua palavra, pela ação do teu Espírito Santo, que nós somos convencidos, somos transformados. Que a tua palavra não volte vazia. Possamos em 2024 seguirmos firmes na nossa caminhada da fé, esquecendo das coisas que ficam para trás,
avançando para as que estão diante de nós, prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, o encontro eterno com Cristo, a eternidade com o Pai. Que seja isso que governe o nosso coração. Ajuda-nos. A marca dos eleitos é a perseverança. Eles não desistem jamais e lutam dia após dia contra o pecado, contra o próprio eu, contra o inimigo das nossas almas. Então que o Senhor nos ajude, Pai. Eu te louvo e te bendigo por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário. Pai, se porventura tem alguém aqui nessa noite, Deus, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, que ainda não se arrependeu dos seus pecados e não reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador, que o Teu Espírito Santo possa convencer esta pessoa, que o Teu Espírito Santo possa agir. Ó Deus, essa pessoa não veio em vão aqui nessa noite, foi o Senhor que trouxe essa pessoa aqui. Então, cremos no Seu agir sobrenatural, Pai. Então, te agradecemos por esse momento. Seja honrado e glorificado sempre, Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Por favor, irmãos, se coloquem de pé. Pastor Pedro.